Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. E em João capítulo 12, no versículo 9, vai dizer o seguinte, ó. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Coitado do Lázaro, hein? Acabou de ressuscitar e já estão querendo matar ele e mandar ele para o sepulcro de novo. Mas por que está sendo tomado esse sentimento dentro dessa casa? Vou reler o texto. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Em algumas traduções, por exemplo, na revista e atualizada, descreve uma numerosa multidão. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação, armaram uma trama para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Lázaro, ele está sob ameaça de morte, ele sem saber. E aquele ambiente que era para ser tomado por uma gratidão, por louvores a Deus, agora se transforma num ambiente pesado. Você crê que Deus ele vai falar com você? Quem é que crê? Mas você crê que essa palavra realmente aconteceu? Que essa passagem é real? Quem crê faz barulho de glória aí. Então eu vou reler o versículo 11 e todos que estão aqui comigo repitam logo após a minha leitura. Porque e faltou muita gente, vamos lá. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento nós vamos ouvir a Tua voz. E Pai querido, é para isso que estamos aqui. É com esse objetivo que estamos aqui, prontos, com os nossos ouvidos abertos, para ouvir a voz do céu aqui neste lugar. Então, meu Deus, vem com teu Espírito e fala com cada pessoa, com cada vida aqui presente, com cada pessoa, meu Deus, que tem sede de ti, que anseia por ouvir a tua voz. Ah, Pai Celestial, que nenhum de nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas muito pelo contrário, que saiamos daqui completamente abençoados pela tua santa e gloriosa palavra. Meu Deus, assuma o lugar no altar, na vida de cada pessoa que aqui está, e faça avançar o teu reino, e glorifique o teu santo nome, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, diga glória a Deus, e por favor, igreja, pode se assentar, preste bastante atenção, se for possível, não converse com outra pessoa agora, e fique atento para ouvir a palavra de Deus. Amém, amados? Jesus, ele está na casa de Simão. E ali, convidado para um jantar, Jesus, ele está sendo muito honrado pelos convidantes, aqueles que fizeram um convite para ele. Mas diz a palavra do Senhor, que como uma reviravolta, a tensão começou a tomar conta daquele ambiente. E isso, meus irmãos, precisa ser muito bem compreendido. Mas para facilitar a nossa compreensão, nós temos que entender o cenário,
o pano de fundo de tudo que está acontecendo, melhor dizendo. Mas uma das perguntas que nós precisamos entender e ter respondida é por que o Evangelho de João foi escrito. A resposta dessa pergunta vai nos ajudar a entender muitas coisas. E a resposta do porquê que João, um discípulo tão próximo, ele vai escrever esse Evangelho, está relatada aqui no Evangelho de João. O próprio João, ele vai dizer aqui, no capítulo de número 20, no versículo de número 30, o porquê que ele vai escrever esse Evangelho. João capítulo de número 20, e os versículos 30 e 31, assim que você encontrar, diga glória a Deus, vai dizer assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, amados? Olha só o que João ele está dizendo, que ele fez questão de escrever esse Evangelho para que as pessoas que leem creiam que Jesus é o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, João, ele relatou apenas 7 milagres nesse livro. E os 7 milagres que João, ele fez questão de destacar, são milagres que mexem com o sobrenatural. Coisas impossíveis para um homem comum fazer. Coisas impossíveis para uma pessoa qualquer fazer. A única forma desses sinais terem sido feitos é se Deus estivesse sobre a vida da pessoa. Por exemplo, imagina só, como que um homem, ele vai andar sobre as águas naturalmente? Não tem jeito. Como que uma pessoa pode transformar água em vinho? Como que uma pessoa, ela pega dentro de um cesto 5 pães e 2 peixes e multiplica para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e no final 12 cestos estão cheios, lotados, como se ninguém tivesse mexido naqueles cestos? É somente se uma pessoa, ela tiver Deus na vida dela. É por isso que João, ele coloca claramente na sua linguagem que Jesus, ele é o Filho de Deus. Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Diga glória a Deus. Então creia mesmo, porque se você crê verdadeiramente, você terá a vida do próprio Cristo vivendo dentro de você. Amém, amados? Mas continuando aqui, depois de entender o porquê que o Evangelho de João, ele foi escrito, nós vamos para o texto que nós lemos inicialmente. Vamos aqui em João capítulo 12, no versículo de número 9, vai dizer assim, olha: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Uma numerosa multidão está ali. Mas por que havia exclusivamente uma multidão tão grande ali naquelas cercanias? Porque a palavra do Senhor vai mostrar algumas informações. Por exemplo, que Jesus, ele estava em Betânia, e Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Mas, meus irmãos, por que havia uma numerosa multidão ali? O capítulo de número 12 vai dizer que faltava 6 dias para a maior festa dos judeus acontecer, que era a festa da Páscoa. E festa da Páscoa em Jerusalém é um formigueiro, é uma apoteose. Vem pessoas de todas as partes do mundo e elas se concentram ali na cidade de Jerusalém para participar dessa festa. Então havia uma multidão que estava por causa da festa da Páscoa. Mas o versículo de número 9 vai dizer que eles entraram dentro de uma casa e tinham um motivo para isso. Na verdade não é um, é 2, diz aqui, ó: e foram não por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem
ressuscitara dos mortos. Vamos pensar um pouquinho. Qual que seria o principal motivo para as pessoas irem ver Jesus? Nesse tempo, a resposta é por causa dos sinais que ele fazia. E você já foi assim também. Você já foi dessa forma. Hoje em dia você não é mais, mas se você relembrar, um dia você seguiu Jesus por causa da necessidade de um milagre, da necessidade de um sinal. Talvez você chegou na presença de Deus tão abalado, tão emotivo, tão quebrantado, que você dizia: eu estou precisando de um milagre. Ou talvez você andava tão desesperado, precisando de uma resposta, de uma intervenção divina, através de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, ou de uma restituição. E um dia você disse: eu preciso de um milagre. E alguém disse: opa, o que você precisa? De um milagre. Então você tem que ir para a igreja. E aí quando você chegou na igreja, você estava tão deslocado, porque você não sabia como se comportar, mas de repente começou a dizer: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de algo sobrenatural na minha vida acontecendo. Mas isso era no começo, porque agora eu tenho certeza que você já não é mais assim. Porque antes você seguia Jesus por aquilo que Ele podia fazer na sua vida, mas agora nós seguimos a Jesus, assim como Pedro um dia declarou: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Um dia procurávamos Jesus através de sinais, mas hoje procuramos a Ele, porque Ele é a luz do mundo, é Ele que guia os nossos passos, é Ele quem nos dá a vitória. Amém? É por isso que estamos aqui. Mas diz ali que eles estavam por causa de Jesus, primeiramente, por causa dos sinais que Ele fazia. E Jesus, Ele fez muitos sinais naquele período. Quer ver comigo? Vamos dar uma passeada na palavra de Deus? Deixa marcado em João 12. E vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo de número 11. Jesus, depois que Ele fez o seu primeiro milagre, e foi um milagre tão grande, de transformar a água em vinho, que implícito nesse milagre estava a mudança de uma situação. Porque se aquela festa acabasse com a falta daquele vinho, aquela família ia ser marcada para o resto da vida, aquele casamento ia ser marcado pelo resto da vida. O dia mais feliz na vida dessas pessoas poderia se tornar no dia mais triste, mas Jesus, Ele interviu. E eu quero dizer isso para você, que Jesus, Ele continua convertendo tristeza em alegria. Se o teu coração ele anda triste, confie no Senhor, que Ele fará uma mudança sobrenatural. E diz que tendo feito esse milagre, no versículo 11 diz assim, ó: Jesus principiou assim o que, igreja? Os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois daquele sinal, daquele milagre, os discípulos de Jesus, eles começaram a crer nele e dizer: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, nós temos que segui-lo, nós temos que continuar caminhando na presença dele. Mas no capítulo de número 3 de João, ele vai relatar uma conversa que Nicodemos vai ter com Jesus. Nicodemos, ele vai ter com Jesus ali um encontro à noite. Ele que era um mestre, um principal das sinagogas, e Nicodemos, ele era ainda mais, ele ia em todas as sinagogas. Mas diz aqui que ele vai fazer uma declaração sobre Jesus. João capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: e havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele está dizendo: Jesus, tu és mestre vindo de Deus, não dessa terra.
Porque o que acontece através da sua vida, as mudanças que acontecem através da sua vida, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. E isso, meus irmãos, mostrou ali o quantos sinais Jesus estava fazendo. Nessa altura, Nicodemos ele está dizendo acerca de sinais, não de um sinal isolado numa festa de casamento. Mas em João capítulo de número 6, vai acontecer um sinal ainda maior. Jesus, ele vai fazer a multiplicação dos pães e peixes. E meus irmãos, algo sobrenatural aconteceu, que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram. Mas diz aqui no versículo de número 14, João 6, versículo 14, que diz assim, ó: vendo, pois, aqueles homens, não está dizendo aqui ouvindo, mas vendo aqueles homens, o sinal, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só que maravilha, através daqueles sinais, uma multidão de mais de 5.000 homens creram que Jesus é o Filho de Deus, e estão ali declarando verdadeiramente que ele é aquele que haveria de vir. Então, muitas pessoas estavam dentro daquela casa por causa dos sinais que Jesus faz. Amém? Mas por que eles estavam ali atrás de Lázaro? Por que eles foram ali? Meus irmãos, aconteceu na vida de Lázaro um milagre sobrenatural gigantesco. E eu falava com os irmãos hoje que na categoria, se nós formos colocar entre os milagres que foram feitos, a ressurreição de Lázaro, na minha visão, é menor apenas do que a ressurreição de Cristo, pelo formato, pelo enredo, pela situação que estava acontecendo. E você se lembra muito bem o que aconteceu. Diz a palavra do Senhor que Jesus está em Jerusalém pregando a palavra, quando de repente Marta, ela manda um mensageiro até Jesus, e o texto diz que Jesus amava aquela família, amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Mas por causa que Jesus amava aquela família, na hora que ele recebe o pedido para ir lá, ele não vai. Ô pastor, mas não é meio contraditório? Se ele ama, ele tinha que ir. Mas Deus, ele sempre vai usar as pessoas que ele mais ama, que são amigas dele, para viverem os maiores testemunhos. E nem sempre o testemunho, ele é visto somente pelo lado da glorificação. Quem está passando pela prova sabe que é difícil o testemunho ser escrito. Você vê que Deus, ele era amigo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, e Deus, ele vira para Abraão e fala: Abraão, então você é meu amigo, então você que tem que matar seu filho. Ele era amigo de Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro, mas por causa disso, Lázaro, ele vai ter que passar para aquilo que tinha que passar para que o nome dele fosse glorificado. Você quer ser amigo de Deus? Quer? Quem quer, diga glória a Deus. Cuidado que ele pode te pedir algumas coisas muito fortes. Quando diz a palavra do Senhor que Lázaro, ele estava doente e Jesus não foi, passou 4 dias, Jesus, ele fala: agora vamos lá. Só que, meus irmãos, quando Jesus ele vai, Lázaro já estava morto há 4 dias. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus ele chega, estava todo mundo chorando copiosamente, e tem um motivo para isso. Porque na cultura judaica, até o 3º dia, as pessoas têm esperança que aquele que morreu, que estava morto, que era dado como morto, poderia voltar, que poderia ressuscitar, ou um erro médico, ou aquela pessoa estava dormindo profundamente, ou estava em um coma profundo e depois se levanta. Até o 3º dia, eles acreditavam nisso. Só que quando chegava o 4º dia, eles falavam: não tem mais jeito, foi decretada a falência, não tem mais jeito para essa pessoa.
É por isso que quando Jesus ele chega há 4 dias, não é que as pessoas estão chorando há 4 dias daquele jeito. Tem pelo menos um dia que eles estão chorando mais intensamente, porque até o 3º dia eles choravam, mas eles ainda nutriam alguma esperança. Mas quando chegou o 4º dia, até a esperança já tinha ido embora. Eles aceitaram a morte de Lázaro. Lázaro morreu, agora é pôr a pedra lá na porta e deixar, porque o tempo vai trazer as melhores respostas. Mas Jesus, ele chega ali. Ele chega no 4º dia, e aí ele é logo recepcionado por Marta, que vai dizer para ele: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus ele diz: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí de repente vem Maria, chorando e dizendo: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela chega chorando, e a Bíblia diz que Jesus chorou também, e diz: aonde que ele está? Me mostra onde está. Ah, já está lá no sepulcro. E vai aquela multidão na porta daquele sepulcro, e Jesus ele está olhando para aquele sepulcro, e aquela multidão, talvez pensando: o que ele está pensando? O que ele está olhando para lá? Já não tem mais jeito. E alguém grita assim: mestre, mas cheira mal. Já faz 4 dias, porque Jesus ele fala: vai lá e tirem a pedra. Já cheira mal, porque já faz 4 dias, não tem jeito, é só um cadáver mesmo. E Jesus, quando tiram a pedra, eu imagino ele olhando para aquele buraco na montanha, que todos sabiam que ali dentro haviam sepultado uma pessoa, que tinha algo morto ali dentro. E Jesus, na autoridade do Filho de Deus, ele aponta o dedo para dentro daquele sepulcro. E quando as pessoas olharam para Jesus, ele vai dar um grito: Lázaro, vem para fora! E de repente, Lázaro ele começa a sair, preso, envolto em faixas, e sai ali do lado de fora. E Jesus ele diz: agora desligai-o, tirai as faixas. Que milagre maravilhoso. E eu quero dizer isso para você: Jesus ele sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. E hoje o mesmo Jesus que apontou para aquele sepulcro, ele aponta para a sua vida também, porque ele sabe o que você está passando, ele sabe o que está morto na tua vida, e ele está dando uma ordem do céu hoje, para aquilo que está morto na tua vida, começar a reviver nesta noite. Creia que Deus ele está mudando a tua história. Amém. Diga para quem está do teu lado: Jesus ele ressuscita sonhos, e ele está ressuscitando os seus hoje. Amém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, Lázaro ele é um morto, um morto que está vivo. As pessoas veem Lázaro agora como um folclore. Imagina só a conversa ali em Betânia agora. As pessoas dizendo: você ficou sabendo o que aconteceu? O que aconteceu? Conhece o Lázaro? Sim. Lá de Betânia, irmão de Marta e Maria, conheço. Você ficou sabendo o que aconteceu com ele? Fiquei sabendo que ele estava doente e morreu. Pois bem, vou te contar a maior. Lázaro, ele ressuscitou. Não acredito, é mentira, pode parar. Ressuscitou depois de 4 dias. É, depois de 4 dias. Ah, eu só acredito vendo. Então vamos comigo que tem um jantar lá na casa de Simão, que Lázaro, segundo eu estou sabendo, vai estar lá. Então todos queriam ver Lázaro. Eles queriam olhar e contemplar se era realmente verdade. Ou seja, a princípio era curiosidade que eles estavam indo até ali. E é por isso que em João, no capítulo de número 12, no versículo de número 1, toda a dinâmica daquele jantar não foi montada por um acaso. Diz aqui em João 12, no versículo 1, vai dizer assim, ó: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Olha só, quando Jesus ele recebe o convite para aquele jantar que Marta está fazendo, Lázaro ele está ali também sentado aonde? À mesa com Jesus. Ele está ali lado a lado com Jesus. Mas o que Lázaro está fazendo à mesa? Com certeza comendo. Se Marta está servindo, Lázaro está comendo. E um cristão que se preza, um cristão raiz, ele nunca vai desprezar um convite para um bom banquete, não é verdade? Se chamar para comer um cachorro quente, a pessoa vai, fala, não, eu estou lá agarrado. Imagina então Lázaro, 4 dias pelo menos sem comer. E eu também imagino Lázaro comendo e alguém dizendo, se esse cara não parar de comer desse jeito, ele vai morrer mesmo. 4 dias, aquela fome. Mas por que Lázaro está à mesa comendo? Para ficar bem claro que não era um espírito, que não era uma imaginação, porque espírito não come. Você vê que uma pessoa que faz um trabalho numa encruzilhada, para uma entidade, ela vai lá, assa o frango, faz a farofa, coloca na esquina, aí chega no outro dia, quem está lá comendo? Um cachorro, está lá comendo. E tem vezes que nem cachorro aparece, está lá o frango intacto, a farofa intacta, por quê? Porque espírito não come. Mas eles deixam claro que quem estava ali naquela mesa não era um espírito, era um milagre do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, eles estão ali por causa de Lázaro, por curiosidade. E eu imagino muita gente chegando ali e dizendo para Lázaro, ô Lázaro, que bom que você ressuscitou, fiquei muito triste com a sua morte, mas eu estou até assustado agora que eu estou te vendo aqui. Me dá um abraço aqui. Aí quando abraçava Lázaro, dava uma apertada nele para ver se não era de mentira. Dava um beliscão nele mesmo, falava, dá um grito aí. Porque, meus irmãos, as pessoas estavam ali e quando elas viram Lázaro, elas começaram a glorificar a Deus. Nossa, que maravilha, que milagre maravilhoso, que coisa poderosa. A maioria das pessoas que ali estavam motivadas a glorificar a Deus. Só que nem todos estavam assim. Vai dizer no versículo de número 10, o seguinte: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Meus irmãos, vamos entender primeiramente quem eram esses principais dos sacerdotes. Eram líderes religiosos que se venderam para o governo romano. Como que Roma assumiu o comando? Através ali, eles vão sitiar Israel, eles vão dominar o povo, mas eles deixavam os cidadãos viverem tranquilamente se pagassem o imposto. E saquearam Jerusalém. Os romanos, eles praticamente levaram tudo que o povo tinha. Os impostos muito altos. Você vê que os publicanos, eles eram mal vistos porque tudo que a pessoa conseguia, pelo menos 70% ficava na mão do governo romano. Só que, quando se fala dos religiosos, eles se venderam porque eles assumiram o controle da religião e em troca disso, eles tinham um tributo no templo que também era repassado para o governo romano. Mas eles se venderam e eles não tinham vergonha de expressar que eram vendidos mais. Diz aqui, uma semana depois, no Evangelho de João, no capítulo de número 19, que a máscara deles já tinham caído tanto, que, segundo Flávio Joséfos, essa aqui é uma das maiores vergonhas dos judeus. Em João capítulo 19, no versículo 14, vai dizer assim, e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão a Deus. É isso que está escrito, igreja? Senão quem? A César. Eles que tinham que dizer, nós não temos outro rei senão a Adonai, a El Shaddai.
Eles estão dizendo claramente: nós não temos outro rei senão César. Eles estão mostrando: fomos comprados, nos vendemos. E esses homens estão dentro daquela casa, e eles estão ali, e diz o texto, e também queriam matar a Lázaro. Mas por que diz também? Porque eles primeiramente queriam matar Jesus. Eles queriam matar a Cristo. Imagina só, um governo, uma religião que domina todo mundo, e de repente, no próxima ida no templo, falta 5.000 homens que se converteram a uma religião nova. Jesus, ele trouxe muito desconforto para aquelas pessoas. Só que eu consigo entender o porquê que queriam matar a Jesus. Mas matar a Lázaro, o que Lázaro fez? O que Lázaro ele tem de tão ruim que eles querem matá-lo? Aqui em João capítulo de número 12, no versículo de número 11, vai trazer a resposta. Diz aqui, ó: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Amados, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Isso é maravilhoso, porque Lázaro, ele é uma pregação ambulante. As pessoas que viam a Lázaro, elas agora creem em Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você, porque nós vivemos em um contexto tão diferente. Por exemplo, tem pessoas que por causa dela são afastadas de Jesus. Tem pessoas que pela vida dela afastam as pessoas de Deus. Às vezes a conduta, o caráter, a pessoa fala: e essa pessoa não com nada não, estou fora. Se for para ser crente assim, eu não quero. Isso acontece demais. Nós vimos isso acontecer constantemente. Às vezes filhos que são às vezes incentivados a vir para a igreja, eles viram para os pais e dizem: olha, pai, mãe, eu não vou para a igreja não. Mas por quê? Não, porque a senhora não dá testemunho. Porque o Senhor não dá testemunho. Ou seja, quando vê a pessoa, ela é afastada de Jesus. Não, eu estava na igreja, aí eu ouvi alguma coisa que de repente me afastou de Jesus. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são como Lázaro. As pessoas veem a Lázaro e por causa da vida dele, começam a crer em Jesus, começam a andar com Jesus, a buscar a Jesus. E a pergunta que esse texto nos cobra é: que tipo de pessoas temos sido? Que tipo de pessoas temos sido? Aquelas que olham para a nossa vida e querem Jesus, porque falam: olha, aconteceu algo na sua vida, tem algo diferente, eu quero esse Deus. Ou aquelas pessoas que dizem: misericórdia, estou fora. Que tipo de pessoa você é, hein? Pergunta para quem está do teu lado aí com amor, tá? Que tipo de pessoa você tem sido? Hein? Porque diz aqui que muitos judeus, por causa de Lázaro, iam e criam em Jesus. Mas, meus irmãos, 4 coisas nesse jantar ficam claras para nós, e nós temos que entender isso. A primeira delas, que nós vimos nesse jantar que foi preparado, nessas pessoas que ali estão, a primeira delas é: o milagre, ele faz com que muitos creiam, mas nem todos creem. O milagre, diga, o milagre faz com que muitos creiam, mas não todos. Porque se você for olhar para aquela casa, tem ali uma multidão de pessoas. Uma boa parte crê em Jesus por causa dos sinais, por causa dos milagres, mas nem todos estão ali crendo. Você vê que os líderes religiosos, eles não criam. E trazendo isso para a nossa vida, é uma realidade, meus irmãos. Um milagre, ele faz com que muitas pessoas creiam, mas nem todos vão crer. E eu contava aqui, hoje pela manhã, 2 fatos que aconteceram recentemente e que
foi considerado como um milagre pela vida de quem viveu. O primeiro foi um ônibus que estava descendo um anel rodoviário. O motorista ele percebeu que o freio não estava pegando. Ele vai bombar ali o pedal, ele não consegue ter a resposta do ônibus. E diz que de repente, quando o ônibus estava pegando o embalo, ele vai subir em cima de um barranco. E ali as pessoas ali se amontoaram, mas ninguém morreu. Quando colocaram aquelas pessoas na calçada, o repórter vai chegar e vai perguntar: o que aconteceu ali? A pessoa já logo gritou: um milagre aconteceu. Um milagre. O motorista, ele foi ali esperto, mas um milagre aconteceu. Aí chegou perto de um que estava deitado na maca. O que aconteceu com você? Eu só acordei como o resto das pessoas, tudo em cima de mim. Mas aconteceu, foi um milagre. Mas teve um outro fato que aconteceu recentemente. Eu morei muito tempo em Santa Luzia. Lá tem um bairro que chama Palmital. Você lembra? Conhece aí? E lá tem o Caldeirão, que é um morrão lá em cima. Aliás, o caldeirão é lá embaixo e a tampa dele é lá em cima. Eu não sei se você viu uma reportagem de um ônibus que perdeu o controle lá em cima. E meus irmãos, a distância dá mais ou menos como daqui até naquela praça do skate lá embaixo. Imagina o ônibus descendo desgovernado, sem freio. E o motorista ali fazendo, de um lado direito é casa e do outro lado é um barranco. E esse motorista ele vem descendo, e quando chega na parte baixa tem uma praça que chama Praça da Savassi. E essa praça, se você for lá agora à noite, domingo, deve ter umas 300 pessoas lá. Todo dia, 200, 300 pessoas. Domingo de manhã tem umas 1.000, 2.000 pessoas por causa da feira. E esse motorista, ele consegue vir descendo com esse ônibus, não mata ninguém. Aí passou um motoqueiro na hora que eu até conhecia ele e faleceu. Foi morto, teve essa fatalidade. Mas meus irmãos, quando perguntavam para as pessoas: o que aconteceu aqui? Um milagre. O motorista, Deus usou a vida dele, porque poderia ter sido muito maior. Assim, entra dentro dessa praça, foi um milagre. Mas se você chegar para as mesmas pessoas que declaram que viveram um milagre: você quer Jesus na sua vida? Ela fala: eu não quero. Porque tem muita gente que já viveu muitos milagres, que viveram grandes livramentos, mas se chegar perto dela e dizer: você quer Jesus? Porque é Ele que opera tudo isso. Não, eu não quero. Muitas pessoas estão vivendo assim, estão vivendo dessa forma. Por isso que nós chegamos à conclusão que o milagre, ele faz com que muitas pessoas creiam em Cristo, mas nem todas vão crer. E isso para nós, meus irmãos, tem que trazer uma liberdade para o nosso coração, porque por muito tempo talvez você fica cobrando pessoas dizendo assim: poxa, você tem que ir para Jesus, olha o que Ele fez na sua vida, olha o milagre que aconteceu, olha como Ele operou. E as pessoas não querem, é porque nem todos vão crer. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Nem todos vão acreditar. Mas a segunda coisa que esse jantar aqui vai nos mostrar é o seguinte: se não puderem matar Jesus na sua vida, eles vão querer matar o que Ele fez na sua vida. Se eles não conseguirem matar Jesus, porque Jesus não morre, eles vão querer matar o que Ele fez na sua vida. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim nos dias de hoje. Até estão na presença de Deus, mas parece que eles conseguiram matar o que Jesus fez na vida dela, a ponto da pessoa pensar que ela não tem um testemunho de vida, que a vida dela não está indo bem, que as coisas não estão acontecendo. Mas meus irmãos, em nome de Jesus, lembre-se como você estava, o que Deus Ele fez na sua vida. E não quer dizer que hoje as coisas não estão dando certo, que Ele não fez nada. E tem muitas pessoas vivendo assim, olhando para Deus como se nunca tivessem tido um contato com Deus. E muita gente vai tentar apagar isso, vai tentar fazer com que o seu testemunho ele fique esquecido, com que aquilo que Deus Ele preparou para você e fez na sua vida não venha ser motivo de glória. Em nome de Jesus,
Eles vão tentar abater a sua fé. Mas se porventura não conseguirem acabar com Jesus e te afastar da presença dele, eles vão querer até te manter na presença dele, mas vão querer matar o que ele fez na sua vida. Você que está aqui, você é grato a Deus? Ô pastor, eu estou passando por um momento difícil. Mas lembra do momento impossível que ele agiu. Quando você estava caído, ninguém queria nem ficar perto de você. Ele te levantou, te pôs de pé, te deu um novo nome, te chamou de filho, preparou morada para ti. Ele é suficiente. Mas se uma pessoa ela não tiver esse entendimento, ela vai viver a vida parecendo que está sofrendo. E meus irmãos, nós passamos por leves e momentâneas tribulações na nossa vida, e nós vamos passar, mas isso não pode apagar o que Jesus fez por você. Sabe por quê? Porque no dia da dor, o que vai te sustentar vai ser isso. No dia que alguém disser para você, não tem jeito, o que vai te sustentar é o que ele fez na tua vida, o teu passado, de onde ele te tirou, a forma que ele operou, como ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus por isso. Amém, amados irmãos? Fala para quem está do teu lado, não deixe que nada e nem ninguém venha matar o que Jesus fez na sua vida. Amém? Mas uma terceira coisa, essa passagem, ela nos ensina, e ela vai nos ensinar que o maior milagre realmente é a palavra de Deus. O maior milagre é a palavra de Deus. Sabe por quê? Jesus, ele está sentado do lado de Lázaro à mesa. Mas aquilo ali era não uma ilustração, era a realização de algo que ele havia ilustrado há algum tempo atrás. Quer ver comigo? Vamos em Lucas capítulo 16. Jesus, ele vai contar uma parábola. E nessa parábola, Jesus, ele vai trazer alguns personagens. Ele vai dizer que havia um homem muito rico e havia um homem muito pobre, um mendigo chamado Lázaro. Ele vai dar até o nome de Lázaro para o mendigo. E aí ele vai dizer o seguinte, que enquanto o rico ele tinha tudo do bom e do melhor, que comia do de melhor, que vivia a vida regaladamente, Lázaro, ele vivia mal, desejando se alimentar na porta da casa do rico. Ou seja, ele queria ali revirar o lixo, ali disputar com cães. Então eram dois extremos, o rico e o Lázaro. Mas diz a parábola que os dois morreram no mesmo dia. Morreram no mesmo dia. Só que quando o rico ele acordou, ele não está naquela suíte, naquela cama gostosa. Ele não está naquela cama, naquele colchão que até vibra. Não. Ele não está naquele colchão que tem aquecedor. Ele sente que está quente, mas ele acorda no inferno. E ele, quando acorda no inferno, naquele lugar sombrio, ele começa a olhar e começa a ver aquele lugar terrível. E meus irmãos, penso eu que ele começou a olhar para o lado, olhar para o outro, e ele vai valorizar, ele vai implorar por uma coisa que muitas das vezes muita gente nem valoriza, que é tomar um gole da água. Tem pessoas que para beber água você tem que ficar ali insistindo, toma água, seu rins aí, ó. Mas esse homem, ele queria que se colocasse o dedo na água e molhasse a língua dele, de tão atormentado que ele estava. Valorize as pequenas coisas, meus irmãos. E vigie também para você não ir para lá, para você não ter que passar por isso. Mas penso eu que aquele homem saiu naquele lugar procurando alguma coisa, algum lugar para descansar ou para tomar alguma coisa.
quando ele olha lá em cima, assim, do outro lado, um abismo no meio, do outro lado, está lá Lázaro. Mas Lázaro já não é mais um mendigo. Imagina o Lázaro com uma roupa branquinha, todo animado, correndo para lá e para cá num pasto verdejante, deitando até naquela grama e brincando de fazer anjinho ali, de tão bem que ele está, de tão alegre que ele está. E o rico começa a observar aquilo, e ele fala: aquele lá é Abraão. Ele começa a gritar: pai Abraão, pai Abraão. E Abraão, ele olha para ele, ele diz assim: olha, fala para o Lázaro molhar o dedo na água e vir aqui colocar na minha língua. Olha, o rico até no inferno é soberba, né? Misericórdia. E aí, quando Abraão ele ouve isso, Lázaro agora é livre, ninguém manda em Lázaro. Lázaro está no céu, está no seio de Abraão, está gozando das bem-aventuranças do céu. Abraão ele diz assim: ó, mas não dá, porque tem um abismo que nos separa e não dá para passar nem daqui para ir e nem daí para cá. E cada um já decidiu o seu destino. E aí ele vai implorar por uma coisa que a gente tem que ver aqui em Lucas 16, no versículo de número 27. Lucas 16, versículo 27. Vai dizer assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aí passou algum tempo, Jesus ressuscita Lázaro e coloca ele na mesa com ele. Todos creram? Pessoas viram um morto que ressuscitou e não creram. Era para aqueles líderes religiosos eles colocarem a cara no pó, meus irmãos, mas eles não creram, nem vendo uma pessoa que ressuscitou dos mortos. E isso mostra a grandeza da palavra de Deus, porque aquilo que um milagre não faz, a palavra de Deus com certeza faz. Porque ver uma pessoa que ressuscitou, muita gente pode dizer, é fantasia, não estava morto não, estava em coma, não, aconteceu, isso aí é história. A pessoa ela pode duvidar, mas quando a palavra de Deus ela é pregada com autoridade, com poder e graça, meus irmãos, a palavra de Deus ela começa a bater, na junção do joelho e coloca a pessoa de joelhos no chão. E depois ela começa a bater nos ombros e aquela pessoa coloca a cara no pó. E aquela pessoa de repente ela se levanta com as mãos erguidas para o céu, dizendo: só o Senhor é Deus, porque Ele é todo poderoso, Ele salva. Amém. Então nós temos que entender que o maior milagre na vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Porque aquilo que você ouviu falar e até viu, não se compara com aquilo que você ouviu e transformou a sua vida, hein? Coisa boa é a palavra de Deus, amém? Mas uma quarta e última coisa por fim, que esse jantar aqui em Betânia vai nos ensinar, é o seguinte: eles queriam destruir as evidências que Jesus era o Messias. E, meus irmãos, isso é muito sério. Eles olharam para Lázaro e falaram: vamos matar Lázaro, porque se não tiver aquele que ressuscitou, não tem milagreiro, vai ser um milagreiro de meia tigela, vai ser um falso milagreiro, porque ressuscitou, ele aparece morto, a gente destrói as evidências de um milagre. E, meus irmãos, isso tem sido uma constante nos dias de hoje, porque o que mais se querem fazer é destruir
as evidências que Jesus é o seu Salvador. Sabe por quê? Uma das coisas que a pessoa que tem um encontro com Jesus, ela sente a necessidade de fazer, é santificação. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ela sente a necessidade de santificação, de se santificar. Por exemplo, quando ela ouve a palavra de Deus e Deus converte o coração dela, ela fala, não, eu tenho que parar com as coisas que eu estava fazendo. Eu estava bebendo, eu estava fumando, eu estava usando drogas, vou parar com isso. Na hora a pessoa ela começa a ter um senso de necessidade de santificação, que ela sente esse desejo. Só que existe uma pessoa que nunca vai querer que uma pessoa se santifique. E essas são aquelas pessoas que querem se sujar. Por exemplo, quando você anda com uma pessoa, ela é aquele parceiro, eu jogo baralho na noite. Só que aí de repente ela se converteu e aquele amigo fala, vamos jogar baralho de novo? Aí a pessoa fala, eu não faço isso mais, porque eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus está me cobrando isso. Eu não te critico não, vai lá no seu tempo, mas para mim não dá. Aquele que ouve que alguém se santificou, ele se sente culpado. Ele vê que ele tem defeito na vida dele. Mas como ele não quer se santificar, ele tem que tentar destruir a evidência de que Jesus teve na vida daquela pessoa, para que ela volte para aquela antiga vida e ele consiga pecar em paz. Por que você acha que tem tanta gente que gosta quando alguém sai da igreja, sai da presença de Deus? Porque aí ela não fica mais culpada, ela não sente mais culpa do pecado que pratica. E assim, meus irmãos, o dia a dia das pessoas tem sido esse. Muitas pessoas, elas estão vivendo e muita gente quer destruir as evidências que você teve um encontro com Jesus. E é por isso, ouça o que eu vou te dizer com maturidade. A caminhada da fé, ela vai ficando cada vez mais solitária. Porque se você tem um encontro com Jesus e Ele habita no seu coração, você sempre vai ter a necessidade de se santificar. Igual, por exemplo, quando você entrega a vida para Jesus, logo a metade dos amigos desaparecem. Mas tem muita gente que você ainda tolera. Mas aí, quando vai passando o tempo, você fala, poxa, esse pessoal não está legal. Está falando tanto palavrão, estou jogando bola aqui com esse povo, eles falam mais palavrão que Satanás, eu tenho que sair daqui. E aí logo você vai sair do futebol lá de campo para o futebol de salão, com o pessoal até da igreja. Mas aí de repente você começa a ver que dentro do pessoal da igreja tem gente que está te atrapalhando. Porque estão falando um monte de besteira, um monte de asneira, vendo um monte de vídeo pornográfico, vendo um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí a pessoa fala, poxa, eu amo os meus irmãos, mas eles estão atrapalhando a minha comunhão com Deus. Eu vou ter que deixá-los e vou ter que andar mais à parte. A caminhada da fé é isso. Cada dia vai ficando mais solitário, porque toda hora que você encontrar com Jesus, Ele vai mostrar os defeitos que nós temos. É igual aquela pessoa que sai para trabalhar apressadamente no escuro do quarto, pega a primeira blusa que vê pela frente, aí de repente ela chega dentro do ônibus com a luz clara, ela vê, nossa, essa blusa está manchada, eu tenho que trocar essa blusa, porque se não trocar, todo mundo vai ver que eu estou sujo. Mas aquele que, por exemplo, está diante de Cristo, ele vem com um farol assim, pum! E todo dia, por mais que você esteja na igreja, por mais obra que você faça, todo dia que você chega diante dele, ele vai mostrar os defeitos que você tem. É a evidência que Jesus, ele está com você, é a necessidade todo dia que você tem de renunciar. Porque a partir do momento que você olha para o pecado e fica normal, já não tem mais nada.
Aqui o que eles estão querendo fazer? Vamos matar Lázaro, vamos matar a evidência na vida dela. Vamos matar a evidência que ela teve com Jesus, que Jesus operou na vida dela. Vamos acabar com isso logo. Porque se acabar com a evidência, se ela não conseguir ver na vida dela o agir de Deus, ela vai voltar para o mundo. Só que, meus irmãos, eu quero dizer isso para você hoje aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ainda que todos te abandonem, ainda que os teus amigos te abandonem, ainda que a família te abandone, Ele não te abandonará. Ele estará juntamente com você. Se você ficar firme na presença dEle, se você estiver na sarjeta, Ele estará na sarjeta com você. E é por isso que quando nós temos Jesus, nós temos salvação e nós temos a garantia que tudo vai dar certo. Toda a igreja se coloque de pé. Aleluia. Amados irmãos, põe a mão assim na altura do teu coração. Jesus está aqui neste lugar. A mesa dele está montada e tem um lugar para você. Jesus, Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Em nome de Jesus, hoje nós precisamos olhar para esta palavra, porque naquele jantar trouxe muita coisa para a gente refletir. Mas antes de refletir, eu quero dizer para você que você precisa ser uma pregação viva. Ser aquele que traz pessoas para Cristo, não que afasta. Eu não sei se você está com amargura de coração, amargura de alma. Não sei se você está afastado da presença do Senhor. Mas hoje, Jesus, aquele que pode todas as coisas, Ele quer mudar a sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que começar a renunciar. E é renunciar primeiramente à vida que você sabe que não está agradando a Deus. Eu quero fazer esse convite porque eu quero orar por toda a igreja. Mas eu tenho que fazer esse convite para você, para que você tenha essa oportunidade de sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, acreditar no que nós acreditamos e confiar em quem confiamos. E talvez você está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, não fez isso publicamente, e é necessário fazer isso, porque todo aquele que confessar a Ele diante dos homens, Ele confessará também diante do Pai que está no céu. Mas aquele que o negar diante dos homens, Ele também o negará diante do Pai. Então é por isso que eu quero fazer esse primeiro convite. Quantos aqui, ouvindo essa mensagem, querem entregar a vida para Jesus, porque se arrependem dos seus pecados e quer viver uma vida diferente? E já vou fazer o segundo convite também. Quantos aqui estavam afastados da presença de Deus? Pastor, eu me afastei, eu me sinto afastado, porque a minha mente não está legal, a minha mente não está nada bem, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para a presença do meu Salvador. Eu quero continuar sendo como Lázaro, uma pessoa que atrai os outros para Deus. Então você que quer entregar a vida para Jesus, se há alguém aqui nessa noite, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, faz o seguinte: sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu quero estar orando por você. Pastor, eu quero. Se alguém quer, pede licença, sai do lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Todos estão firmes? Estão? Maravilha. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Eu gostaria que você pensasse
naquilo na sua vida que você precisa vencer. Eu não sei se há alguém aqui ainda que não consegue vencer algum tipo de vício. Jesus, ele te liberta. Se você falar com ele, colocar diante dele, ele te fortalecerá. Ou se talvez você tem mágoas, ressentimentos, angústias, se você tem vivido uma vida tão amargurada, hoje, se você falar com Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor me limpe, me lave, me fortaleça. Porque, meu Deus, eu não quero de maneira nenhuma viver a vida desse jeito. Eu não quero, meu Deus, de maneira nenhuma afastar o próximo. Eu não quero que as evidências que um dia eu tive um encontro com o Senhor sejam destruídas por causa de um sentimento tão ruim, ou por uma fase tão difícil. Hoje o Senhor, Ele quer mudar tudo isso. Então toda a igreja ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entro em Tua presença com o coração aberto, voltado para Ti, e eu te peço, Senhor meu Deus, me purifica, me lave, me fortaleça, me dê a vitória, pois eu não posso de maneira nenhuma continuar deste jeito. Pai querido, me purifica pelo Teu Espírito Santo e faça em minha vida uma limpeza geral, pois eu não quero que o meu testemunho seja esquecido. Eu não quero perder a alegria da salvação. Eu não quero de maneira nenhuma perder o brilho do Teu Espírito Santo. Age em mim, Senhor, no nome santo de Jesus. Agora vai falando com Deus, vai abrindo o teu coração, vai abrindo agora o teu coração na presença de Deus. Vai pedindo que o Deus Todo-Poderoso, Ele venha trabalhar em você de uma maneira sobrenatural. Vai pedindo para Deus nessa noite, Ele tocar em você, Ele fazer com que você consiga vencer todas as adversidades, que você consiga vencer aquilo que tem te dominado. Não importa se é um vício, se é uma enfermidade, se é um pensamento, se é um sentimento, não é impossível para Deus. E todo aquele que pede, recebe. E se você abrir a tua boca com fé, com devoção, confiando no Senhor, sabendo quem Jesus é, a sua vida, ela vai ser transformada agora. Fala com Deus neste momento. Querido Deus e poderoso Pai, Deus amado, Pai bendito e Deus de poder, Deus tremendo, estão aqui os Teus filhos nessa noite, pessoas, meu Deus, que o Senhor escolheu, que o Senhor, meu Deus, chamou. E eu peço ao Senhor agora, nesta noite, que o Teu Espírito Santo comece, meu Pai, a polir essa pessoa de novo, a tirar, meu Deus, toda ferrugem do coração, a tirar, meu Deus, todo negrume da nossa alma, toda sujeira. Ah, Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa incapacidade, nós colocamos diante de Ti, meu Deus, aquilo que para nós fugiu do nosso controle, mas nunca fugiu do controle do Senhor. Ah, Deus, vai tocando hoje, vai, Espírito Santo de Deus, fortalecendo esse Teu filho, esse Teu servo, essa Tua serva. Ah, Deus Todo-Poderoso, vai trazendo restauração, vai trazendo mudança, vai trazendo, meu Deus, o Teu reino para dentro de nós. Oh, igreja, vai falando com Deus, vai pedindo ao Senhor agora.
Vai pedindo ao Deus vivo, ao Deus maravilhoso, aquele que tem todo o poder, aquele que tem nas mãos a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Peça para Deus hoje que Ele está aqui neste lugar. Jesus, Ele passa, Ele toca na sua vida, Ele opera, porque Ele habita aqui. Aqui quem visita somos nós. Ele é o dono desta casa, Ele é o dono do nosso coração. Ah, Senhor, vai fazendo a tua obra, Espírito de Deus. Vai erguendo as suas mãos ao céu, igreja. Vai falando para Deus: Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu preciso do teu toque, eu preciso da tua poderosa mão, eu preciso do teu agir, do teu mover. Eu preciso, Senhor. Vai abrindo a tua boca, vai glorificando a Deus. Se você sente que Jesus está aqui, vai quebrando agora a geleira do teu coração. O teu cansaço vai deixando de lado, e vai abrindo a tua boca, e vai glorificando a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, vai operando, 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 operando. Vai agindo, vai agindo, vai agindo. Vai fazendo algo diferente aqui hoje. Em nome de Jesus. Diga: eu creio que a minha vida será diferente. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Fala para quem está próximo a você: não deixe que ninguém roube a presença de Deus na sua vida. Amém, amados?